Espiritualidade, um caminho de transformação. Esse é o nosso último vídeo, gente. O último vídeo da nossa minissérie com esse tema. E olha, muito grato de vocês, quem já assistiu até aqui, tá? E obrigado se você está aqui no último vídeo. Se chegou agora, volta lá no primeiro. Vou deixar o e-card aqui em algum lugar, tá? Porque assim você vai entender melhor todo esse contexto. Foram vários vídeos, não me lembro exatamente aqui qual, enfim, mas foram vários vídeos, se não me engano, 13 vídeos com esse tema muito importante na atualidade, onde muitas pessoas têm uma religiosidade muito grande e talvez não tenham espiritualidade. E se você assistir todos esses vídeos, toda essa minissérie, você vai conseguir separar, distinguir o que é religião, o que é fé, o que é espiritualidade. Pode andar juntos, ter fé, espiritualidade e religião? Pode. Pode ter só um ou outro. Então assista tudo para que você entenda. Obrigado você que está até aqui e acompanhando todos. Agradeço os comentários que vocês também já deixaram. E olha, vamos lá, nesse último vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a espiritualidade na carne quente e mortal. Vamos lá então? Sem mais delongas, terminando, o Leonardo diz, eu quero enfatizar o seguinte, a espiritualidade não é monopólio das religiões, nem dos caminhos espirituais codificados. A espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que cada um de nós tem se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo. Lembra da conversa interior, daquelas perguntas, né? E com o próprio coração, que se traduz pelo amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro, pela responsabilidade e pelo cuidado com a atitude, como atitude fundamental, né? É alimentar um sentido profundo de valores pelos quais vale sacrificar tempo, energias e, no limite, a própria vida. Quando você tem uma causa profunda, um propósito, você faz aquilo não é porque o outro quer, mas porque você quer, porque é o seu propósito. Então toda pessoa escuta uma voz, uma mensagem que vem do universo, seja da natureza circundante, da vida que ele leva junto com outras pessoas da família, no trabalho, e muitas vezes formula a pergunta, o que se esconde atrás das estrelas? Imagina olhar no céu à noite, né, um céu estrelado. O que essa voz das coisas quer me dizer? De repente, né, você fica ali. Então, em nossos escritórios e nos nossos gabinetes de trabalho, podemos ser cínicos, podemos acreditar ou desacreditar em qualquer coisa. Isso é fato. Mas não podemos desprezar a aurora que vem. Não podemos desfazer o olhar inocente de uma criança. Não podemos contemplar com indiferença a profundidade do céu estrelado sem cair no silêncio e na profundidade, a profunda reverência, nos perguntando o que se esconde através das estrelas, qual é o caminho da minha vida e o que posso esperar depois dela. Você já fez essas perguntas para você? São perguntas que o ser humano sempre se coloca e ao colocá-las revela-se como um ser espiritual. Olha isso. Quando nos abrimos para acolher as mensagens, né, essas mensagens, para orientar nossa vida no sentido de que produza leveza, irradiação, humanidade, aí deixamos aflorar a nossa dimensão espiritual. E Leonardo, ele compartilha aqui uma parte do Freud, né? O Freud, na verdade, ele compartilha do Jung, Carlos Gustav Jung, mas assim como Freud, eles foram grandes conhecedores da psique humana, né? O Jung ele deu muita importância à religião no processo de individuação porque sabia que a religião trabalha com grandes sonhos, né? Projeta grandes esperanças e por isso está na raiz da mística e da espiritualidade. Jung diz o seguinte, entre todos os meus clientes na segunda metade da vida, isto é, com mais de 35 anos, naquela época a média era de 70 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão da sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por terem perdido aquilo que uma religião viva sempre deu, em todos os tempos, aos seus seguidores. E nenhum curou-se realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Isto é claro, gente. Não depende absolutamente de uma adesão a um credo particular, né?
nem de tornar-se membro de determinada igreja. Então, estou doente, eu tenho que ficar naquela igreja, YZ. Mas da necessidade de integrar a sua dimensão espiritual. E ele diz, estimo que Young, na constatação dele, é absolutamente verdadeira essa constatação. Cada um de nós possui essa dimensão espiritual. Nós possuímos. Estamos acostumados a analisar nossos problemas, geralmente, do ponto de vista psicológico, sociológico, jurídico, né? E até financeiro. Mas é preciso que os analisemos também de uma perspectiva espiritual. Muitas de nossas angústias e das nossas doenças, hoje a ciência prova isso, mais do que nunca, elas são consequência da dimensão espiritual não desenvolvida, anêmica, distorcida ou totalmente recalcada. Quantas pessoas que se dizem religiosas e guardam rancor, mágoa, estão cheios de mágoas, pessoas rancorosas, de testa encolhida aqui, né? Você que está franzindo a testa, você olha na cara da pessoa, você vê que ela é uma pessoa amargurada. Culpa dela? Não sei. Busque ajuda, né? Alguém que possa te ajudar a se reencontrar, se você não estiver conseguindo sozinho, a pessoa sozinha não está conseguindo, que busque ajuda. Outra vez eu ouvi do padre Fábio de Mello, tem algumas pessoas muito espiritualizadas, várias. O padre Fábio de Mello, para mim, é uma delas, o pastor Cláudio Duarte, né? O Leonardo Carnal, a pessoa que se diz ateia, né? Um ateu. Você ouve as palestras, os ensinamentos dessas pessoas, a sabedoria deles é uma coisa fantástica. E o padre Fábio de Mello disse uma vez, o Brasil, por exemplo, você sabe disso, é um país que se diz religioso. Para todo lado, cada dia nascem 50 mil igrejas, exagero à parte, tá? É igreja para todo lado, é templo, todos os lados. Então, assim, um país que se diz religioso, mas que sofre de escassez espiritual. E quando nós sofremos de escassez espiritual, os problemas se agravam, eles aparecem, porque eles nascem dessa falta, desse vazio. Lembra, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo vídeo, tem um vazio muito grande, existe um vazio muito grande, um buraco enorme dentro do ser humano. Tão grande que é do tamanho de Deus. E se é do tamanho de Deus, só Deus pode enchê-lo. Então vamos parar de viver a hipocrisia só da religiosidade. Estou dizendo que você tem que deixar de ter uma religião. Não é isso. Mas a religião por si só não te torna uma pessoa melhor nem espiritualizada. E continuando, há dentro de nós uma chama sagrada, coberta pela cinza do consumismo, da busca de bens materiais, de uma vida distraída das coisas essenciais. Você pode ter isso, aquilo, tal? Claro que pode. A questão, qual a prioridade que essas coisas estão ocupando na sua vida, na nossa vida. Então é preciso remover tais cinzas e despertar a chama sagrada. E então irradiaremos, seremos como o sol, literalmente. Então é fantástico demais isso. E o Leonardo, ele cita aqui, ele faz alguma alusão com a época do Natal, né, nesse último capítulo, onde Jesus nasce pequenininho, de uma forma diferenciada, num estábulo, de uma maneira pobre, humilde, simples, para nos contar toda uma história. Eu não vou ler toda essa parte que é grande aqui, mas ele se fez pequeno para estar aí ao nosso lado, né? Ele escolheu, Deus escolheu esse caminho, o caminho para se colocar conosco, do nosso lado, para poder andar aí com a gente por esses caminhos estreitos da vida. Talvez seja um Deus que não nos explica a razão do mal do mundo, mas que sofre junto conosco. Talvez não nos explique porque tanto trabalho, né, para tão pouca felicidade, mas trabalha junto e se faz carpinteiro. Assume tudo que é radicalmente humano. Ele fez, esse Deus assumiu a condição humana para nos mostrar tudo isso. Ele chora expressando tristeza com a morte do amigo Lázaro. Ele entretém a amizade com duas mulheres, Marta e Maria, e com a Maria de Magdala, chamada de sua companheira. Por mais escandaloso que isso fosse naquele tempo, ele se faz presente, se faz homem como nós. Enche-se de ira também, sagrada, e toma o chicote, né? Quando vê o espaço dele lá sendo transformado como um mercado, vendendo coisas lá no templo. Mas também se enche de indizível ternura, abraçando as crianças, né? E dizendo resolutamente que ninguém as afaste. Esse é o Deus presente em tudo, em todas as circunstâncias. Tudo isso é Jesus. Tudo isso é Deus na nossa carne, quente e mortal.
Um Deus que encontramos dentro de nós e de nosso cotidiano, sem precisar buscá-lo aqui ou ali, mas buscá-lo na nossa interioridade, onde ele um dia penetrou e de onde nunca mais saiu, nos fazendo filhas e filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. E quando chegar a nossa hora de partir, ele vem, toma o que é dele e leva para o seu reino, isto é, nos leva para cada um para a sua casa, porque nós, seus familiares, pertencemos à casa dele. Demais isso, né? Incrível! Este é para mim, o Leonardo conta, o significado maior da encarnação, do mistério do Natal, já que eu falei do Natal, que celebramos um dos pontos altos, né, da espiritualidade cristã. Em um mundo altamente conflitivo, ameaçado de todas as partes, agora podemos fazer um parênteses e dizer: agora vamos festejar. Lembre disso quando chegar o próximo Natal. É aquele momento onde parece que o amor fica maior, parece que a compaixão, a fraternidade fica bem assim, à flor da pele. E se você não celebra o Natal, tem uma outra cultura, não tem problema. Na cultura aqui cristã, esse momento é o de ápice. Então, para você que é cristão que está assistindo aqui, talvez você ainda não refletiu tanto quanto a essa importância. E se nós reservarmos em nossa vida um pouco de espaço para essa espiritualidade, ela vai nos transformando, pois este é o condão da espiritualidade, produzir uma transformação interior. Essa transformação acenderá nossa chama interior, que produz luz e calor e nos dá 1000 razões para vivermos como humanos. Assim, caminharemos, seremos neste mundo, juntos com outros e nessa mesma direção que aponta para a fonte de abundância permanente de vida e da eternidade. E mergulharemos nessa fonte de espiritualidade, que é a fonte de espírito, de vida, de amorização, de realização e de paz. Eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho com esse compartilhar que eu fiz aqui desse livro maravilhoso do Leonardo Boff. Grande teólogo, místico, um cara muito espiritualizado. Então, não viva só a religião, não viva só a uma crença. Desenvolva a espiritualidade dentro de você. Como você vai saber que isso está acontecendo? Se você está se tornando uma pessoa melhor. E automaticamente as pessoas ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, no planeta. Você cuida das obras do Criador? Eu amo o Criador e destruo a obra dele, a sua criação? Tem alguma coisa incongruente. Precisamos nos perguntar o tempo todo. Olhar se eu estou realmente me transformando numa pessoa melhor. Mais amorosa, mais sensível, com mais compaixão. Pessoa que perdoa, que tira o rancor, que tira a mágoa. Não estou dizendo que você vai virar um santo né, o tempo todo. Somos humanos, limitados. Vai vir algum pequeno momento de raiva até, ela pode te despertar. Opa, o que está acontecendo? Para eu estar com raiva nesse momento, para eu estar irritado, irritada. E aí você faz mais uma reflexão, retoma o caminho e busca viver a espiritualidade. Você que acompanhou toda a minissérie, que assistiu a todos os vídeos, gratidão. Eu espero poder ter contribuído com você. Fez sentido? Algum dos vídeos, alguma parte te tocou e você, uau, não havia pensado nisso? Então compartilhe essa minissérie com outras pessoas também. Eles possam ser tocados e abrir um pouquinho a mente, assim como você. Muito obrigado, fique na paz, fique na luz. Até um outro próximo vídeo, um outro próximo tema, uma outra, quem sabe, minissérie.